boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Primeiro, vamos agradecer a Bayern, que patrocinou esse evento, tá? Que proporcionou a gente poder ter uma visão até do que ocorreu na CIOP de 2020, um ano tão atípico para todo mundo. Mas, de certa forma, também conseguiu dar bastante visibilidade a o evento de um modo geral. Então, a gente vai comentar um pouquinho. Antes de mais nada, né, meu nome é Marcelo, Marcelo Milone Silva, eu sou médico em São José dos Campos, sou oncologista pediátrico, e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que se falou sobre neuroblastoma nessa última edição da CIOP, que foi a primeira vez que foi virtual, né? Então, essa é a minha apresentação. Eu sou oncologista pediátrico aqui no Hospital do Vale do Paraíba e não tem nenhum conflito de interesse. Bom, antes, uma pequena introdução. Foram 2 sessões de temas livres sobre neuroblastoma na CIOP desse ano, foi no dia 16 e no dia 17. Foram apresentados 11 trabalhos de abrangência geral, né? Desde biópsia líquida até cirurgia robótica. Então, muita coisa bem interessante foi falada. Mas, infelizmente, coisas que ainda estão fora da nossa realidade exatamente. Claro, a maioria dos trabalhos tinham coisas assim de fase 2, fase 2 de pesquisa e tudo, mas são coisas que também ficam muito distantes da nossa realidade, porque o uso de anti-GD2 ou o uso de cirurgia robótica, tudo isso é muito difícil para o nosso meio em geral. Tá? Alguns serviços no Brasil, claro, que fazem esse tipo de coisa, mas não é uma coisa que a gente pode dizer que tem abrangência nacional. Tá? Bom, eu vou seguir um pouquinho a ordem que foram apresentados os trabalhos, tá? Não botei por ordem nem da minha preferência, nem de aquilo que eu entendo como mais importante. Estou apenas seguindo a própria ordem de apresentação no Congresso. Então, vou começar pelos trabalhos apresentados no dia 16 e depois no dia 17. Tá? Esse primeiro trabalho é um trabalho que fez comparação com quimioterapia, tá? Do uso de bevacizumab com irinotecan e temozolomida. Tá? O uso de bevacizumab já tem um racional, já está sendo empregado já há algum tempo, de que ele tem algum papel no tratamento de câncer de modo geral, mas principalmente do neuroblastoma. E a ideia seria se a adição de bevacizumab poderia ser útil no tratamento. Então, eles fizeram um trabalho em que testaram tudo. Temozolomida isolado, temozolomida mais bevacizumab, temozolomida com irinotecan e os 3 juntos, tá? Um esquema BIT. O trabalho mostrou que, infelizmente, não houve um benefício muito importante, não houve um benefício do bevacizumab, tá? Mas o que o trabalho queria mostrar é que não haveria inferioridade do uso do bevacizumab. Tá? Então, a adição do inibidor de angiogênese, ele não era inferior aos outros. Isso era um critério de sucesso do estudo, então, e isso seria o suficiente, o suficiente para se ampliar a avaliação com essa droga. Tá? De interessante que eles chegaram a alguma conclusão é de que o uso do bevacizumab associado a irinotecan e temozolomida parece aumentar um pouquinho o tempo de sobrevida livre de doença, como a gente pode ver nesse gráfico aqui que eles mostraram, tá? E também
na sobrevida global do paciente. Tá? O resultado final, infelizmente, ele amplia o tempo, mas no final, você mesmo aqui num período de 36 meses, o resultado final é basicamente o mesmo. Tá? E uma das coisas que se concluiu é que o irinotecano é efetivo, isso foi bem visto no trabalho, tá? Independentemente da adição do bevacizumab. Mas isso é o que o trabalho definiu, tá? Ele atingiu o critério de sucesso, então há indicação para mais estudos. E parece que há uma associação, não era intuito do trabalho avaliar essa interação entre irinotecano e bevacizumab, mas que houve esse dado de que a associação dessas duas drogas poderia ser benéfica. Então, existe agora um estudo em andamento da associação dos dois para ver assim, se isso é realmente verdade ou não. Então, desse estudo ficou essa ideia de que o irinotecano, primeiro, é eficaz contra neuroblastoma, de um modo geral, recidivado, de alto risco, tá? E a adição do bevacizumab pode ser útil como associação com o irinotecano. Depois, um segundo trabalho apresentado na sessão do dia 16 foi o uso, isso é um estudo de fase 2, um estudo de altas doses de naxitamab, que é um anticorpo humanizado do mesmo molde que é o anti-GD2 clássico que a gente conhece, que é o dinutuximab, tá? Utilizado junto com o G-CSF para tratamento de neuroblastoma. No caso desse estudo, eles só avaliaram pacientes com neuroblastoma com doença osteomedular. Tá? Não era de partes moles nem nada, era só o critério desse estudo era osteomedular. Tá? Os pacientes que entraram nesse estudo poderiam ter tomado qualquer tratamento prévio, não havia nenhuma restrição quanto ao tratamento. E os pacientes também não tinham nenhuma restrição quanto a estadiamento, tipo de doença, nem nada. Tá? Ele também era baseado já num estudo de fase 1, em que foi visto que era possível usar essa droga, esse naxitamab, esse anticorpo monoclonal, 2,5 vezes maior do que o dinutuximab. Então, você pode aumentar bastante a dose do anticorpo, mantendo baixíssima toxicidade, baixa imunogenicidade, e o que foi bem comum nos estudos, que é bem comum em estudos de fase 1, é que os pacientes que usaram essa droga, esse anticorpo, tiveram boas respostas. Não é intuito do estudo de fase 1, mas que foi visto que apresentava boas respostas. Então, nesse estudo de fase 2, foram usados, então, pacientes com neuroblastoma refratário ou recidivado, mas com doença apenas em osso ou medula óssea. O estudo mostrou uma importante atividade anti-neuroblastoma, anti-célula tumoral, tá? Uma baixíssima toxicidade, tanto que o tratamento pode ser feito ambulatorial, mesmo usando doses 2,5 vezes maior do que os anticorpos 3F8, né, que é o dinutuximab, por exemplo. Tá? Tem baixa sensibilização quando comparado aos outros anticorpos, a outras formulações que assim, se são humanizados, ou esse é humanizado, mas se são anticorpo quimérico, né? Então, a baixa sensibilização e apenas assim, o risco maior de sensibilização é quando você já usou esses anticorpos previamente. Isso é lógico que pode ocorrer por causa da formação de anticorpo anti-anticorpo, né? A famosa síndrome ou doença do HAHA. Tá? E as conclusões são de que precisa de uma maior avaliação do naxitamab, mas com os resultados tanto da fase 1 quanto da fase 2, o FDA deu aval para
para maior rapidez nos estudos, tanto que tem essa designação, né, de Breakthrough Therapy. Então, eles conseguiram uma rapidez maior para liberação, inclusive, da droga. Outro estudo também utilizando o naxitamab, era o terceiro estudo, tá? Usando em associação com quimioterapia, com neuroblastoma de alto risco. Tá? Então, são os estudos preliminares, os resultados preliminares desse estudo, que é chamado HIT, que usa irinotecano, temozolomida, e, em vez de usar dinutuximab, usou o naxitamab. Então, esse é o estudo, tá? É o desenho do estudo, que também tem um estudo do COG, né, do COG, que tem que é esse estudo aqui, mas assim, que eles têm algumas diferenças, tá? Mas os resultados, aqui a população que foi avaliada, tá? Apenas 9% dos pacientes com neuroblastoma, dentro desse estudo, dos 48 avaliados, apenas 9% tinham amplificação do NMIC, e eles não avaliaram outras alterações genéticas, tá? Não viram nada de 12p, 11, nada de outros cromossomos envolvidos, ou genes envolvidos, tá? Só o NMIC. E mesmo assim, só uma proporção relativamente baixa de 9%. Se foi utilizado naxitamab previamente ou nilotuximab, também mais ou menos um número um pouco semelhante. Tá? O que eles viram? Que você tinha boas respostas, tá? Já no segundo ciclo de uso da droga com quimioterapia, mas quando você joga, apesar de poucos, apenas um paciente com NMIC amplificado teve uma boa resposta. E após o quarto ciclo de quimioterapia com o uso de naxitamab, essas respostas são melhores e mais sustentadas. Tá? Então, você tem uma resposta bem melhor após o quarto ciclo, se comparado com apenas 2 ciclos, tá? O que indica que essa droga, esse esquema, essa possibilidade dessa combinação pode ser bem interessante para remissões do neuroblastoma, remissões longas, bem interessante mesmo. Tá? Comparando os dois estudos, HITS com ANBL, eles não têm grandes diferenças, eles tiveram basicamente o mesmo número de pacientes estudados e tal, e os resultados são muito parecidos. A única coisa que eles mostraram é que o estudo do HITS tinha pacientes um pouco mais graves, a situação clínica desses pacientes era mais grave. Bom, então parece uma estratégia interessante de uso de irinotecano com temodal e associado a anticorpo anti-GD2. O comentário que eu faria em relação ao estudo é que o custo disso aqui no Brasil ainda é muito complicado, por causa dos anti-GD2 ainda serem muito caros mesmo. Tá? Bom, agora um outro estudo do fase 2 também, com o uso de vacina, uma vacina bivalente para GD2, GD3, que foi também apresentado, tá? Mostrando uma avaliação, porque foi visto já há um tempo razoável atrás, quer dizer, quase 20 anos, que existia uma correlação de maior manutenção de remissão, ou pelo menos respostas um pouco mais prolongadas, quando o paciente recebia um anticorpo monoclonal, anti-GD2, mas que ele fazia um anticorpo antidiotípico ao anticorpo monoclonal. E aí foi identificado esse anticorpo, e a partir dessa identificação tentou-se fazer uma vacina em cima disso, até porque o GD2
não é um antígeno tumoral, mas ele não funciona muito bem para desenvolvimento de vacinas, ele não tem muito esse papel. Então, esse anticorpo anticorpo do anti-GD2, ele poderia servir como um agente imunogênico. Tá? Eles também associaram beta-glucano, que é um polissacarídeo que tem o papel de aumentar a resposta imunológica. Tá? Então, o estudo avalia não só o uso da vacina, como a potencialização da atividade imunogênica através de beta-glucano. Tá? Então, esse estudo é de fase 2, foi mostrado que a toxicidade é muito baixa, tá? É baixa e muito transitória. 25% só dos pacientes tiveram elevação de transaminases, reação no local de punção, mas uma coisa muito pequena, quase que irrelevante, porque também melhorava com poucas horas, poucos dias, né? 1, 2 dias já não tinha mais nada. Febre, quase 50% dos pacientes apresentaram hipertermia, mas também com respostas quase que espontâneas em 1 a 2 dias. Tá? E reação alérgica baixa, de 5 a 8%, e também nada que precisasse interromper o estudo nem nada, era de grau 1 ou grau 2. Então, a conclusão é de que essas vacinas tinham um importante papel, conseguiram criar quadros de remissão durável, mesmo em pacientes bem refratários e bem pesadamente tratados. Tá? Então, isso demonstra que existe um bom campo para esse tipo de abordagem terapêutica após o tratamento de uma criança com neuroblastoma recidivado. Outro estudo tentou mostrar o papel do transplante haploidêntico após imunoterapia, tá? Para pacientes com neuroblastoma metastático. O racional do estudo é aquele que a gente já conhece, todo mundo que lida com neuroblastoma conhece, que recidivou fazer uma segunda quimioterapia, um segundo esquema de quimioterapia ou não fazer nada, o resultado é muito semelhante, pode apenas ampliar um pouquinho o tempo, mas a sobrevida é quase que zero de qualquer forma, né? Então, a busca de alternativas sempre é importante e a imunoterapia é uma dessas coisas que está muito forte, né, no tratamento dos neuroblastomas metastáticos e refratários, né, de estadiamento 3 ou 4, então, e de complementação disso tudo. Tá? Então, aqui está o esquema do tratamento, de como que era feito, até o esquema de transplante, inclusive, tá? E mostrou que era um tratamento bem eficaz. Qual é o pensamento desse tratamento? Que você conseguiria mudar todo o sistema imunológico do paciente, né, através de um novo sistema imunológico, através do transplante haploidêntico, e que, com isso, você conseguiria melhorar um pouco a sobrevida desses pacientes. Tá? O tempo de sobrevida não é muito longo, ou melhor, o tempo do estudo não é muito longo, mas tem pacientes com sobrevida até de alguns anos já, tá? De 5, 6 anos, com esse esquema que foi mostrado. E que a combinação é factível, não tem uma toxicidade maior do que você encontraria com o tratamento com anticorpos monoclonais, tá? Ou mesmo outros tratamentos com terapia substitutiva, né? No caso, com transplante de medula óssea. E parece que é
tem respostas um pouco melhores do que o transplante autólogo, tá? Que é muito utilizado para neuroblastoma. O problema do estudo, não é um problema do estudo, mas uma conclusão do estudo é que o status antes do transplante é determinante. Ou seja, transplantar o paciente haploidêntico com o paciente com doença em atividade é igual a não, o resultado é zero. Tanto que está aqui mostrando a sobrevida dos pacientes que foram transplantados com doença em atividade e a sobrevida foi zero. Tá? Tudo bem que alguns conseguiram chegar até 5 anos de sobrevida global, mas não todos vieram a falecer da doença. Tá? Então, assim, o haploidêntico me parece uma coisa, não é um transplante simples de fazer, não, ele tem sua toxicidade, é muito maior do que o transplante autólogo, tá? Mas parece uma coisa que pode ser mais eficaz do que o próprio autólogo, mas o número de casos ainda era pequeno e precisa de mais avaliação também. Um comentário em relação a isso, que é um comentário que acho que a gente tem que ficar bem lembrando bem, sempre que a gente fala não só de transplante, mas também de anticorpos monoclonais, que, no fundo, o grande problema do neuroblastoma não é nem chegar no ponto do transplante ou do anticorpo monoclonal, é conseguir chegar até aí. Né? Porque os pacientes acabam recidivando precocemente ou apresentam doenças refratárias. Então, esse que é o maior desafio do neuroblastoma, é você conseguir colocar em remissão para ele chegar nesse ponto aqui. Tá? Eu acho que isso que é a maior... não é crítica que eu faço, mas sempre que eu vejo esses trabalhos, eu fico pensando, o mais difícil é chegar até aí. Tá? Depois, aqui no Brasil, é difícil pagar esse resto de tratamento aí. Bom, aqui o trabalho falando sobre cirurgia robótica, é um grupo francês que mostrou, tentando mostrar o papel de uma cirurgia minimamente invasiva para pacientes com neuroblastoma. Aqui foram usados só, a indicação para isso eram pacientes com IDRF de baixo risco, tá? ou sem critérios de risco por imagem, né? que é o IDRF. Então, são neuroblastomas ou são tumores que são ressecáveis sem ter nenhum maior risco, porque não está aderido a grande vaso ou algum outro órgão. Então, a cirurgia era específica, a avaliação da cirurgia específica para essas condições, vamos dizer assim, ideais. Tá? Então, se tinha só o contato ou encarceramento da veia renal, eles consideraram como elegível, tá? E da veia cava, só um paciente tinha encarceramento da veia cava no tumor. Mas foi uma cirurgia, ou uma técnica cirúrgica que é muito bem tranquila nesse sentido, tá? Para esses casos bem específicos, tá? Foram apenas 22 tumores operados, tá? Mas só um precisou de fazer convergir para a cirurgia a céu aberto, tá? Só um paciente, os outros 22 situações pôde seguir com a cirurgia e praticamente não teve nenhuma intercorrência, nada de pior aconteceu. E é uma coisa sempre muito interessante, porque é uma cirurgia de baixa internação, de morbidade muito baixa também, sangramento pequeno e tudo. É claro que a gente está falando de cirurgia com tumores bem selecionados, que não foi feito o comparativo, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que não foi feito comparativo com a cirurgia a céu aberto, e que provavelmente são tumores que, na mão de cirurgiões que têm experiência em lidar com neuroblastomas e de ressecção nessas condições, provavelmente também não teriam nenhum tipo de problema e quase certamente também não teriam grande intercorrências no ato operatório.
Mas esse era o trabalho. Tá? Então, essa é a conclusão. Tá? Cirurgia robótica é factível em tumores IDRF negativos. Tá? Não, o estudo não pensou em avaliar tumores mais extensos ou um IDRF mais avançado. Agora vamos passar para as apresentações do dia 17, tá? Também falando bastante coisa sobre alterações cromossômicas, tá? E o primeiro estudo falou sobre mutações do gene ALK, como é que é o papel desse gene nos tumores primários e como que ele se comporta numa recaída de um neuroblastoma. Tá? A gente sabe que o papel, que o neuroblastoma tem uma tumorigênese um pouco conhecida, ele é um tumor de apresentação muito distinta, né? E que é interessante que o momento em que ocorrem, o momento e o local onde os eventos oncogênicos ocorrem é que vão definir o comportamento da doença. Ou seja, dependendo de onde que tem alteração cromossômica e a idade do paciente, isso vai definir se esse paciente vai ter uma doença de alto ou de baixo risco. Tá? E a gente já sabe que, apesar de não ter grande implicações assim hereditárias ou fatores de risco para neuroblastoma, existem várias alterações genéticas que têm implicação prognóstica no tumor em si. Tá? Então, a gente tem as deleções cromossômicas com deleção do 1P, 11Q, 11Q também, 14Q também, ganho no cromossomo 17, alteração de DNA, quer dizer, índice de DNA, alterações do gene ATRX, até mesmo na preservação da extensão de telômeros e também a expressão de fatores neurotróficos. Esse ainda não está bem determinado, ele não entra ainda na classificação internacional de risco de neuroblastoma, né, do INSS, mas as alterações de fatores neurotróficos e de seus receptores, TRKA, B e C, eles também têm papel no prognóstico dos neuroblastomas. E é interessante que eles têm correlação, quer dizer, por exemplo, a alteração do 1P tem relação com a amplificação do MCN, já a deleção do 11Q não está associada à não amplificação do MCN. Bom, isso tudo, e além desses todos, a gente tem alterações do gene ALK, que também tem relação com o prognóstico do neuroblastoma. Tá? O ALK é um gene que está localizado no 2P23, no cromossomo 2P, na localização 23. Tá? Ele tem relação com a predisposição a neuroblastoma familiar, que é, assim, 2% dos casos só, mas existe essa condição. Né? E em 14% dos neuroblastomas apresentam alteração do ALK. Tá? É possível, 14, desculpe, de 8% a 12% tem alterações. Tá? E é possível uma relação com estágios mais avançados, porque alterações do gene ALK estão relacionadas a estágios 3 ou 4. Mas também está relacionado a pacientes de maior idade, quer dizer, pacientes com mais de 1 a 2 anos. Tá? É interessante por quê? Porque o ALK, no caso do neuroblastoma, tem poucos hotspots, quer dizer, poucas áreas de quebras mutacionais, que são esses R1275, o F1174 e o F1245. Então, o que se viu no trabalho é que não foram encontradas novas áreas mutadas. Eles avaliaram os pacientes com neuroblastoma e não encontraram outras áreas que poderiam ocorrer mutações em relação ao gene e o neuroblastoma. Tá? São as mesmas de sempre. Em relação aos pacientes que recidivaram, eles encontraram um aumento
de pacientes com expressão do ALK, particularmente com o aumento das mutações localizadas nessa região R1275. Então, aqui a gente vai ver que, ou seja, 6% dos neuroblastomas que recaíram apresentaram surgiram com mutações do gene ALK. Aqui que está o problema, que não está descrito isso no trabalho, mas foi respondido pela pesquisadora, né, que não foi possível determinar se essas amostras que eles coletaram dos pacientes, porque eles fizeram pareados, quer dizer, avaliaram o paciente no diagnóstico, coletaram, via se tinha alteração do ALK ou não. E na recidiva fizeram a mesma coisa. O problema não era do mesmo local. Eles não sabiam se o gene ALK era positivo numa amostra da medula óssea e se na recidiva era do tumor primário. Então, não dá para saber se isso correspondia a uma evolução da doença, quer dizer, porque recidivou, ele apresenta esse ganho de alteração, ou se isso já estava lá e apenas a amostra do tumor que era diferente, não foi possível detectar essa alteração. Mas fica a pergunta se o neuroblastoma que recidiva com ganho dessa mutação, e se isso é um fator prognóstico, então. Tá? Então, a conclusão é essa, que as alterações do gene ALK têm impacto no prognóstico, principalmente se tiver ponto de quebra naquele determinado gene, né? Voltando aqui, nessa área R1275, tá? E que 6% dos pacientes ALK negativos no diagnóstico apresentaram alterações do ALK na recaída. Se isso corresponde a uma evolução da doença, a uma piora da doença, ou se apenas não foi possível detectar por causa da questão da metodologia, isso a gente não sabe. Ainda seguindo nas alterações cromossômicas, tá? Um grupo da Índia pesquisou se algum tipo de alteração cromossômica teria papel no prognóstico de pacientes com baixo risco ou risco intermediário. Tá? Então, eles fizeram análises por sequenciamento genético, tá? De todas essas alterações cromossômicas, que é a sigla SCA, né? E se isso teria algum impacto, qual dessas alterações teria algum impacto no prognóstico de um neuroblastoma. De todos, eles fizeram análises univariadas e multivariadas, de todos o que eles... A idade não teve valor, o MCN não teve valor, nada disso teve valor. O único que teve valor foi a alteração do cromossomo 12p, que tem relação com o pior prognóstico nos pacientes de baixo ou risco intermediário. Tá? E que ele, então, sugere que essa análise seja feita para todos os pacientes, porque isso pode ser indicativo de que talvez esses pacientes com alterações do 12p talvez não sejam realmente de baixo ou risco intermediário. Tá? Agora, mudando um pouquinho do tratamento, até de prognóstico, falando um pouco da coisa que está sendo também bem avaliada e bem pesquisada, que é a possibilidade de se fazer biópsias, as famosas biópsias líquidas, a busca por proteínas que possam indicar a presença ou não de uma determinada doença, sem precisar de um procedimento mais mórbido, mais tipo cirurgia ou coisa parecida. Então, um dos alvos bem estudados está sendo essa proteína, tá? Que é a proteína RASSFA1A, tá?
que é uma proteína produzida por um gene do cromossomo P, posição 21, tá? Que é uma proteína que é similar às proteínas efetoras do gene RAS, por isso o nome dele também já é incorporado RAS, né? E a perda ou alteração da expressão desse gene está associada à patogênese de vários tipos de tumores, tá? Ou seja, que esse seria um gene com possível função supressora. E a inativação desse gene está correlacionada com hipermetilação numa ilha da região promotora, que é a ilhota CPG, tá? Bom, isso assim, senão eu vou ficar aqui um tempão. É só para a gente saber que essa proteína que é a pesquisada no soro do paciente, tá? O estudo, então, ele faz uma série de avaliações e tudo, antes, durante e depois, na recidiva, da presença dessa proteína, e ela é detectável no plasma da maioria dos pacientes com neuroblastoma, principalmente nos pacientes de alto risco. Então, pacientes de alto risco certamente terão essa detecção dessa proteína hipermetilada, tá? E ele pode ser usado como marcador tumoral. O que a gente vê nos gráficos é um aumento muito grande, inclusive o trabalho mostrou a elevação da proteína antes mesmo de detecção clínica da recidiva. Então, você pode prever a recidiva só pelo marcador, tá? Seria uma ideia bem interessante, como por exemplo, nos tumores germinativos que secretam alfa-fetoproteína, por exemplo, tá? Então, isso seria, a se tornar uma coisa mais comercial e mais corriqueira, um bom marcador para neuroblastoma, tá? Então, é bem interessante essa pesquisa. Uma outra pesquisa também, as duas são do pessoal da Holanda, tá? Essa outra pesquisa tentou, isso aqui seria mais para ver até oportunidades terapêuticas, identificação de áreas de ação sobre o uso sobre o papel das células mesenquimais da medula óssea, e se elas têm algum tipo de diálogo com as células tumorais, no caso neuroblastoma, promovendo a manutenção da célula ali, tornando essa célula resistente, né? E também se a mudança desse ambiente, e se isso teria ou seja, se você atacar essas células estromais na medula óssea, se isso teria algum papel terapêutico também, tá? É interessante, eles fizeram todo um mapeamento dessas células, então ela é possível ser mapeada até por citometria de fluxo, tá? Porque eles expressam esses marcadores, essas células expressam esses marcadores específicos, tá? E não expressam CD45 e CD34. Você consegue separar claramente essas populações, tá? E foi bem interessante que eles conseguiram detectar essas células tanto no diagnóstico quanto na recidiva, tá? E é interessante que as células mais relacionadas com o diagnóstico e com a recidiva são células que apresentam esse perfil CD146 positivo e CD271 negativo, tá? Quando a gente vê aqui que elas expressam esses marcadores, tá? Tanto o 146 quanto o 271, mas as células mais relacionadas as células estromais mais relacionadas ao neuroblastoma eram com esse perfil, 146 positivo, 271 negativo.
e com bastante, mostrando um importante elevação do número dessas células numa situação de recidiva ou de progressão de doença. Então, aqui, a avaliação, né, do número de células e a detecção dessa célula, você vê que ela é do mesmo paciente, em que ela desaparece durante o tratamento e há na recidiva, uma elevação do número dessas células. A minha pergunta que fica é se essas células aumentam porque houve a recidiva ou se elas estão ali promovendo um ambiente propício e aí, por isso, tem a recidiva também. Eu não sei se dá para dizer que essa é uma célula que vem antes, e sim é uma célula que vem provavelmente depois da recidiva. Não foi feita essa pergunta também nos questionamentos lá do trabalho, mas não foi possível responder. Então, a conclusão é de que esses ninhos metastáticos de neuroblastoma eles se elevam são células que se aumentam numa recidiva ou no neuroblastoma, de um modo geral, né, recidivado e tal, e que no diagnóstico na recidiva, e que a presença desse subtipo celular 146 positivo, 271 negativo, está correlacionada à presença de células tumorais. Quer dizer, mesmo que você não detecte a doença na medula óssea, mas se for possível detectar essa população, você pode correlacionar a presença de doença na medula óssea, tá? Ou seja, uma recidiva. Mas a ideia do trabalho, na verdade, é ver se existe algum tipo de terapia para evitar essa simbiose entre essas células do neuroblastoma e essas células estromais. Bom, agora também um outro trabalho. Esse trabalho teve problemas, eu inclusive escrevi para o pessoal lá da organização do Congresso, da CIOP, em que, quando você tenta acessar o trabalho, na verdade aparece um outro. É do mesmo autor, mas é sobre blastoma pleuropulmonar, não é sobre neuroblastoma. Então, aqui eu não tenho nenhuma imagem, não dá para tirar nenhuma imagem, mas a apresentação ficou prejudicada por causa disso. Tá? Então, aqui o que eu queria ver é se, durante o tratamento, se os IDRFs, se a mudança do IDRF durante o tratamento poderia também indicar alguma mudança terapêutica posterior. Tá? Então, esse é o trabalho do pessoal do St. Jude, e foi visto que o tratamento multitratamento, né, consegue um bom controle loco-regional, e se isso pode depois diminuir a intensidade do tratamento loco-regional, seja com cirurgia, seja com indicação de radioterapia. Tá? Então, claro, a gente tem que lembrar que a localização do tumor vai influir nessa ressecção tumoral. Um tumor que está abraçado na aorta, envolvendo cava e tal, não vai ser um tumor fácil de ressecção, se é que vai ser conseguido retirar, né? E o que se queria ver é se você, analisando isso, poderia prescindir, por exemplo, de uma radioterapia local. Então, o que se encontrou foi isso, que pacientes com IDRF inferior a 3, após indução, apresentam maiores chances de ter uma ressecção completa ou total. Tá? Mas foi isso que eu falei, se ela está, mesmo que continue só num local abraçado na aorta, muito provavelmente não vai conseguir. Tá? E o que viram também é que, obviamente, quando você consegue isso,
você consegue diminuir também, seja a intensidade, às vezes até sem ter necessidade de fazer radioterapia local. Então, acho que esse era o último trabalho. É isso mesmo. O que fica aqui para discussão, para a gente sempre levar em consideração, é que são muitas dessas coisas ainda não estão disponíveis, tá? Algumas têm um potencial muito grande, como é a detecção de marcadores no sangue para a gente avaliar neuroblastoma, tá? Principalmente como marcador tumoral para recidiva, e o papel de um novo anticorpo anti-GD2, que é o naxitamab, que você pode usar, inclusive, doses maiores com menor toxicidade. Eu acho bem interessante essa possibilidade, mas, infelizmente, ainda para a gente ainda esbarra muito em custo extremamente elevado dessas terapias. Fica também a ideia, talvez, de ampliar o pensamento para os transplantes, com essa questão do transplante haploidêntico, em que você vai mudar um pouco a forma como você reestabelece um tumor, a resposta imunológica do paciente, né? Então, isso pode ser uma coisa interessante, com o uso do transplante haploidêntico. E agora, quanto à cirurgia e tudo, acho mais complicado. E, infelizmente, também a gente vê que drogas, quimioterapia exatamente para o neuroblastoma, particularmente neuroblastoma de alto grau, de estadiamento alto, 3 ou 4, a gente continua muito ruim, né? Com agora tendo um pouco de de melhores prognósticos, melhor situação com irino e temodal, mas não temos assim grandes drogas que poderiam ajudar a gente nesse sentido. E a grande dificuldade de botar o paciente em remissão para que ele chegue no ponto de usar os anticorpos monoclonais ou chegar para o transplante também. Então, acho que esse que é o comentário final. Tá? Quero agradecer mais uma vez a Bayer a oportunidade de ter podido participar disso e de trazer informações da CIOP para mais gente e disseminar essa informação. Muito obrigado e até a próxima.